Senhoras e senhores, a ganância é boa. Mas a verdade é que um spread alto não é suficiente. O verdadeiro poder reside em conhecer o risco que você está correndo. Saber a probabilidade de perda. Porque no fim das contas, um spread alto não compensa se o risco te pegar no caminho. Manda-me esta debênture. Rentabilidade sem risco é uma ilusão. Com o Credit Guide, consigo entender os riscos e avaliar oportunidades. Aí sim, garoto. Esse é o novo lobo da renda fixa. E quando o mercado muda, o Credit Guide avisa antes da manchete. Então você monitora todos esses emissores em tempo real? Claro. Com a ajuda do Credit Guide, isso é simples. Credit Guide. O futuro do crédito agora tem guia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Second Level. Meu nome é Samuel Ponsoni e esse é um programa em parceria com os meus amigos do Market Makers. Hoje eu tenho um convidado que tem 31 para 32 anos de mercado, começou no mercado em 1994, Copa dos Estados Unidos, eu tinha 10 anos na época, que é o Gustavo Salomão, sócio fundador da Norte Asset Management. Salomão, obrigado pela presença. Legal, Samuel, muito obrigado pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui, vai ser um prazer falar com você e falar com seus ouvintes. Boa, boa. Eu vou meio que de cabeça aqui, falar um pouco da tua trajetória, Salomão. Você me corrija se eu errar em qualquer coisa aqui. Ele é mineiro, nasceu em BH, se formou em engenharia de computação no ITA, passou no trainee do Citibank nos anos 90, acho que era um dos trainees mais concorridos do Brasil, na época que o Citibank estava super em alta, ficou lá mais ou menos 2 anos. Um ano, ficou só um ano no trainee, ficou lá no Job Rotation. Em 96, 5 para 6... Não, março de 95. Foi para o Banco Garantia. Isso. E ficou entre Garantia e Credit Suisse 21 anos na instituição. Passou por diversas áreas, começou lá no Middle Office, depois foi operador do pregão da Bolsa, voltou para dentro do escritório, trabalhou na mesa de operações de renda variável, virou o gerente, né, o chefe da mesa de renda variável. 2009 para 2010 assumiu também as mesas de renda fixa e virou o head da tesouraria do Credit Suisse no Brasil e ficou lá até 2016. Correto, perfeito. 2017 até 2019, 20, ele fez um break do mercado financeiro tradicional, bolsa líquida, e foi para os Estados Unidos se aprofundar nos estudos em tecnologia e venture capital. Verdade. E em 2020 voltou para montar a Norte Asset. É mais ou menos isso? Tem só a diferença porque eu fui ali em 16, né, que eu saí do banco, eu fui em meados de 16 já para os Estados Unidos, tinha que tirar um sabático, porque eu tinha um dinheiro a receber do Credit Suisse. Tinha um non-compete ali. Isso, aí que estava diferido, eu negociei com o banco para não perder esse dinheiro, então não podia competir, fiquei 2 anos fora. 2 anos de non-compete? Aí eu voltei, na verdade, ali na época da eleição do Bolsonaro. Eu voltei 18. em setembro de 18, Tá foi bom. quando eu voltei para o Brasil. E eu estava meio tocando meu dinheiro como se fosse um family office, muito envolvido em venture capital, de tecnologia, e por quê? Porque eu sou engenheiro de computação e de mercado financeiro, então um setor que foi uma época muito boa, né, que estava escalando muito várias coisas de mudanças, né? Fintechs. Eu fui focar em fintech. Legal. Que era o que eu achava escalável. Então fiz alguns investimentos que deram muito certo, e, sinceramente, sem um grande mérito meu, mas mérito da safra. Essa safra, ali 16, 17, se lembrar o high da Bolsa ali de tecnologia, foi no final de 21. Né? Então teve vários anos ali que teve uma sequência de IPOs e valuations crescendo muito, as empresas crescendo muito, muitos fundos investindo. Então teve uma safra muito boa, foi um aprendizado muito interessante ali, e bem sucedido. Mas Boa. É o que você falou, aconteceu em vários outros bancos, aconteceu a mesma coisa. Legal. Bom, vamos pegar esse gancho então. Assim, né? Começando a falar de bolsa de uma maneira um pouco mais macro, a gente viu nos últimos 12 meses, pegando aqui até, nós estamos gravando aqui em meados não, né? Comecinho de fevereiro, vai ao ar daqui 7, 10 dias, a bolsa subiu aí nos últimos 12 meses mais ou menos 50%. E nesses últimos 12 meses não teve impeachment de nenhum presidente mal avaliado, não teve investment grade para o Brasil,
Os juros subiram Os juros, no Brasil. pois é, estão aqui em 15%, os juros estratosféricos, os juros reais estão em níveis estratosféricos. Não teve nenhum candidato da centro-direita que está dando, que vai ganhar nas eleições. A gente não teve nenhuma informação micro, né, do Brasil que, olhando de uma maneira mais simplista, justificaria a Bolsa subir 50%, mas mesmo assim ela subiu, né? Ok. Primeira pergunta aqui é como que você está olhando esse movimento, né? Eu queria ouvir do lado de vocês, lá da Norte, hoje, após termos subido já 50%, meio que no vácuo, né? Sem nenhum grande acontecimento aqui, dá para dizer que essa alta tem mais fôlego para continuar ou temos uma eleição daqui 7, 8 meses, não dá para ficar comprado? Como que vocês estão enxergando a Bolsa de uma maneira mais geral e depois a gente vai afunilar? Tá bom, vamos colocar em contexto só uma coisa que você falou assim. O nível que estava, né, e assim, teve o ano de 24 foi muito ruim para a Bolsa, não só para o Ibov, quanto para o Small, que é das ações menores, por causa de toda a preocupação com o fiscal, né, a cereja do bolo ali no final de 24, foi quando o Haddad ia tentar explicar um plano que seria, né, em relação à preocupação com o equilíbrio fiscal, anunciou junto a questão da isenção de R para R$5.000, que obviamente era uma interferência direta do Lula, né, e assim, decepcionou em relação ao compromisso com o fiscal, né. E aí juntaram vários fatores, e aí você teve ali um novembro e dezembro muito ruins para a Bolsa aqui, para o dólar, para os juros, né, curva de juros teve um stop muito grande, chegou a se projetar um juro terminal no ciclo de quase 17%. Caramba. Né, o dólar bateu 6,30 Pois é. e teve muita gente mandando dinheiro para fora ali em dezembro. Então estava um nível de Bolsa assim, Em dólares, muito em descontado. dólares, super descontado, em reais também, quando você olha múltiplo em relação a earnings, muito ruim, muito baixo. Então a base é uma base deprimida. Então uma parte é um pouco tinha essa preocupação com dominância fiscal, essa preocupação que o Brasil ia explodir, né? Aí você teve a posse do Trump, né, e todo o discurso body language que fez que ocorresse uma preocupação maior, né, com concentrar tanto investimento nos Estados Unidos como estava, né? O dólar DXY, né, o índice do dólar contra as outras moedas, estava num high aí de muitos anos, né, e quando você olhava market cap, né, das bolsas americanas em relação às bolsas de todo o mundo, também numa disparidade, também estava num high essa diferença. Então você olhava valuations lá fora muito altos e valuations muito deprimidos em mercados emergentes, né, onde o Brasil se encaixa. Então acho que a posse do Trump foi um primeiro momento ali de uma transição, né? E aí, o que vem acontecendo, acho que obviamente tem nuances, teve o negócio das tarifas, e teve, cara, idas e voltas de questão geopolítica, fez com que houvesse, né? Então essa é, acho que a coisa chave, né? Assim, a coisa sempre mais importante é o macro do que o micro. E mais importante que o macro local é o macro global. Porque o montante de dinheiro envolvido é muito grande. E aí, essas atitudes do Trump, e batendo também no Powell, né, no presidente do Fed, e querendo que baixe juros, e fazendo um monte de pressão nesse sentido, fez com que fosse o trigger para a reversão desse movimento de dólar forte para um movimento de dólar enfraquecendo em relação às outras moedas, e um fluxo, né, uma realocação, ainda que marginal, né, não precisa ser, porque o mercado lá é muito maior, né, o market cap de Estados Unidos em relação ao mundo é 70% do mundo. Então, uma pequena realocação, né, você gera um fluxo para outros mercados. Né? E isso ocorreu, né, e isso impactou não só o Brasil, né, como se você vê ano passado, né, não tem aqui o número exato de quanto que subiu o EWZ, mas o EWZ, que é o ETF de Brasil, que vai pegar tanto bolsa quanto dólar. Acho que foi mais de 50. Né? Então tem, por aí, é 40 alto. Sim. Ele está muito próximo do que foi o Chile, que é o ECH, está próximo do que foi o México, que é o EWW,
e está próximo, quer dizer, a Coreia ainda foi maior. Né? A Coreia foi quase, acho que porque, 70, 80. que Coreia tem uma concentração muito grande, né, em algumas empresas e aí de tecnologia. Aí você pega a Samsung, pega uma empresa de memória que chama SK Hynix, que esse nicho, né, de tecnologia, que é memória, teve um impulso gigantesco por causa de AI. Uhum. Né? A gente até, inclusive, tem posições de memória relacionadas à memória na nossa carteira. Tá? A gente tem uma parte do nosso portfólio que olha, né, para fora também, olha para global. Então, um dos nichos que a gente vê é que oferta e demanda está desbalanceado e o poder de colocar preço está na mão dos caras, é memória. Depois a gente pode entrar mais em detalhe disso. Mas então, este movimento... Foi um movimento global. Movimento global, que aí impulsionou. Então, realmente você falou, o que aconteceu no Brasil? Nada assim, mais do mesmo. Acho que assim, o PIB foi um pouco melhor que esperado. Né? Uma coisa que surpreende no Brasil, se você for pensar, nos últimos todos os anos, e mesmo com a alta de juros, o PIB tem se mostrado resiliente. Sim. Né? Então o PIB vai subir, sei lá, 2,3, 2,2. Início do ano a expectativa era entre 1,5 a 2. Então é um pouco melhor. O fiscal é um pequeno déficit fiscal, né, primário, tem um déficit nominal alto, mas dentro do esperado, não teve nada de outro mundo, né, nenhuma disrupção gigante no micro, nada maravilhoso também. Então a gente simplesmente surfou essa onda da realocação de dinheiro. E assim, e bolsa, e ativos financeiros são reflexo de fluxo. E olhando para frente, cara, dá para dizer que, eu sei que é meio bola de cristal, mas não sei se vocês têm uma opinião lá mais forte, janeiro foi um mês espetacular, né? Foi um dos meses de maior alta desde 2016. Então, entrou 28 bi. Só no primeiro mês. Só de estrangeiro, 27 a 28 bi no primeiro mês, que é mais ou menos o montante que entrou no ano passado inteiro. Caramba. Como está a leitura de vocês para a Bolsa, pegando os aspectos mais técnicos, né? Realocação global, fluxo de estrangeiro, vocês acham que esse movimento tende a continuar? Sinceramente. Ou vocês não têm opinião sobre isso? Sinceramente sim. Eu acho que esse movimento não é, e de novo, tudo que a gente está pensando, o que precisaria acontecer para isso ser revertido? Tá? Então vamos pensar no que causou, que é a postura do Trump, vamos lá, essa questão geopolítica complicada que ele mesmo causa, esse estresse, essa incerteza, né? E essa um pouco pressão em cima do Banco Central americano, em cima de agentes, assim, bom, ele indicou o cara que efetivamente, independente do que o cara falou, acho que o pessoal ficou estressado, o cara 15 anos atrás falou uma coisa, 10 anos atrás falou outra, né? Mas é um cara que acabou de ter uma experiência grande de mercado, estava aí com o Druckenmiller, né? O Bessent, que é secretário do Trump, também trabalhava com Druckenmiller, então acho que vai ter uma sintonia. Ele, obviamente, influenciou muito na escolha, e acho que houve ali, obviamente, uma conversa de bastidor no sentido de implementar a política de governo, entendeu? Aí você pode até falar, o Banco Central não vai ser tão independente. Acho que é independente, mas pero no mucho. Tem que entender o contexto. Sim. Né? Eu não acho que o cara vai chegar lá e falar, não, agora quero subir juros, entendeu? Porque, então, efetivamente, acho que vai ter uma sintonia maior. Ele até coloca pontos lá de preocupação com o balanço do Fed, que eu acho que ele está correto. Mas, assim, de novo, ele pode reduzir o balanço do Fed, que seria através de um quantitative tightening, que seria vender título. Que iria contra a cabeça do Trump. Mas no sentido, mas assim, o Trump pensa em juros. Ele pode fazer algo numa direção que permita que ele faça algo em outra, que seria o corte de juros. Isso teria que ser coordenado com o Tesouro, porque se ele começa a fazer quantitative tightening, não dá para o Tesouro também estar emitindo muito título longo, porque isso vai causar a curva empinar demais. Então, tem que ter alguma coisa coordenada. Mas, assim, essa indicação não me faz pensar que houve uma mudança na tendência e na dinâmica e no comportamento do Trump. Beleza. Certo? Então, eu acho que isso segue in place. E aí isso explica um monte de coisa. Não só o fluxo para o Brasil, mas o fluxo grande para commodities. E aí você vai colocar aí com destaque o ouro e a prata, né? Mas o ouro sempre foi visto como uma reserva de valor. E você tem uma preocupação com o fiscal do mundo inteiro. Entendeu? Então, acho assim, onde está? O cara quer sair dos Estados Unidos. O cara quer comprar euro? Não, porque a Europa
também não está crescendo. A Europa também tem os seus desafios, também tem sua questão fiscal. Sim. E aí você vai para vários países que estão com questão fiscal complicada. Então, se você sair dos Estados Unidos, se eu vou olhar a UK, se eu olhar a Europa, cara, se eu olhar um monte de outros países, você vai olhar aqui a América Latina, você tem que pensar onde que tem capacidade de absorver um fluxo, que você tem uma grande confiança. Porque você fala, puta, franco suíço, um negócio muito pequeno. Aí você olha para outros lugares, Japão, tem seus próprios desafios. Então, acaba indo um direcionamento maior para o ouro, tá? E produção de ouro é limitada. Aí é um pouco de supply e demand. Você tem uma demanda marginal que aumentou, com essa preocupação de ter uma reserva de valor, e não aumentou a produção. Então, até onde pode ir o ouro? Entendeu? Né, também não temos bola de cristal. Mas a tendência, você pode ter pullbacks, como você teve semana passada, porque aí você tem muita especulação, você tem hedge funds, você tem alavancagem, e aí você tem fundos quant, que aí seguem tendência, então daí você investe um pouco a tendência, ele vai, então aí você tem sell-offs. Correções. Mas né? a tendência segue. E isso é válido também para fluxo aqui para emergentes, essa Perfeito. realocação. Né? Porque lembra que eu te falei, os Estados Unidos é por volta de 70% do market cap global, você tem uma realocação pequena, cara, o impacto no resto é muito. Sim. Assim, e assim, aí a gente está vendo, em termos desse fluxo, ele foi concentrado, né, esse agora desse mês, concentrado em blue chips, porque é fruto de criação do EWZ. Nas grandes empresas, então, os maiores pesos do índice. Então você vai no ETF, então por isso que pegou Vale, Petro, bancos, né, de forma mais concentrada, e papéis de economia doméstica, outros papéis menores, Ficaram para trás. foram menos impactados. Tá. Né? Como que está, dada essa sua visão de que o fluxo deve continuar vindo para emergentes e o Brasil deve se beneficiar, meio que por WO, né? Turquia é uma lástima, a Rússia é uma lástima, a China é uma lástima, Índia tem lá seus problemas, México é muito pequeno. A gente meio que ganha por WO, né? O concurso de feiura, o Brasil é um dos menos feios. Dada essa leitura sua, como que vocês se posicionam ou estão posicionados hoje? Tem algumas posições que vocês enxergam como um pouquinho mais de médio prazo, pelo menos? Porque a gente tem uma eleição daqui 7, 8 meses, né? Que pode ser super relevante para o Brasil. Concordo. Eu acho que assim, primeiro até a gente tem que respeitar o fluxo. Tá? A gente estava... no ano passado deu aquela balançada em dezembro, por causa até da questão de eleição, né, o anúncio lá do Flávio como candidato, né, mas balançou, voltou um pouco, tal. A gente estava com a posição já razoável comprada em Brasil, né, e a gente carregou o ano passado inteiro. A gente tem também posição fora, né, como eu falei. E a gente não estava super betado, tá, ou super concentrado nas blue chips, porque você fala assim, tem setores que você gosta, por exemplo, vou dar um exemplo, eu gosto de home builders, a gente é um setor que a gente carrega bastante tempo. Construção civil. Gosto de saneamento, gosto de setor elétrico, principalmente na parte de geração de energia. Então você, dado que Vale é 12% do índice, Petro é também por volta de 12% do índice, e bancos é 25% do índice, você tem 50% do índice nesses dois papéis mais bancos. Pô, não sobra muito. Então, se você vai aumentar algum dos... quero ter alocação numa coisa aqui, numa outra aqui, tem um tema interessante, outra coisa, para até diversificar mais a carteira, porque, vamos lá, quem investe em fundo ativo, não quer que você compre um índice, né? Quer que você, foi o caso, né, nosso fundo long only, tanto o long only quanto o long bias, outperformaram bem o índice, né, o Ibovespa ano passado, né? O long bias subiu 49, com o índice subindo 34, por exemplo. E aí você tem vários componentes, tem coisas que você ganhou no short, tem coisas que você faz alguma coisa em macro, coisas do tipo. Então a gente seguia a mesma coisa e com um cenário, uma visão positiva, mas nunca imaginaríamos que ia ser tão forte. Um fluxo tão forte. Normalmente tem uma sazonalidade de realocação no início do ano, assim como tem a sazonalidade de diminuição de posição no final do ano, normalmente tem essa sazonalidade de realocação. Então a gente esperava algum fluxo, mas nunca nesse tamanho. Se ano passado foi um fluxo de 25 a 30 bi, fala, pô, você vai ter 3 bi, 4 bi, 5 bi, que seja, que tem essa sazonalidade, assim, pô, faz sentido.
20 e tantos bi não era esperado, nessa magnitude, nessa força. Então, surpreendeu. A gente estava, por exemplo, posicionado em Vale, uma ação que a gente até era um certo contrassenso em relação a vários gestores que a gente conversava. A gente tinha essa visão mais positiva há algum tempo por commodities metálicas e negativa em soft commodities. Né? O que são as soft commodities? Aí você pega agrícola, tá bom. Né, celulose, né? Então são setores que a gente achava que eram mais funding para hard commodities, né, para metálicas, que daí é minério de ferro, é cobre, alumínio, você fica vendido ouro, nessas para ficar comprado nas outras. Mas assim, obviamente é sempre muito mais comprado, né? Que é o perfil do fundo, né? O long bias, e tem o long only também, que daí é só comprado. Perfeito. Mas a visão fala, cara, quero evitar, por exemplo, celulose, não quero ter papel e celulose, né, na carteira, no long only, ou ela vai ser funding na carteira do long bias, entendeu? Ou também agrícolas, etc. Então a gente estava com essa visão já há mais tempo, e a gente continuava, mas assim, tem um tamanho de posição que a gente faz, e a gente nunca teve, e a gente nunca terá uma posição de 12% em Vale. Então tinha uma posição mais ou menos de metade disso. Então com isso é difícil acompanhar, mas a gente, respeitando o fluxo, a gente adicionou mais Brasil. Né? Ao longo de janeiro a gente comprou, a gente aumentou o risco, com a bolsa subindo, a gente aumentou o risco. E a gente que é essa visão de que o movimento deve continuar. Isso. E a gente segue nesse posicionamento overall do portfólio comprado. De maneira global, como que está mais ou menos quebrada a carteira? Vamos lá, o long bias... Começando por geografias. Mas assim, só para ter uma noção, até o pessoal entender também. Perfil de risco do fundo, a posição neutra, que a gente considera, e a média do fundo ao longo da sua vida, desses 5 anos, tá 70% comprado. Exposição boa. Né? O long only é um cara de 90 e acima de 90 comprado, então de 92 a 97, assim vai, 94 comprado o long only, esse é 70. O que a gente está agora no long bias é cerca de 82 comprado. Okay. Tá? E a gente começou o ano com 70 e pouco, a gente foi aumentando e a gente aumentou a composição aumentou o perfil do beta da carteira. Então eu tô com beta é papéis que andam mais próximos do índice. O beta 1 é um papel que anda junto com o índice. Perfeito. Se o índice sobe 1, você vai subir 0,91. Se cai 2, vai também cair os mesmos 2. E a gente aumentou daí o perfil de beta, né, do fundo. Então agora eu tô com 82 comprado, mas meu beta tá acima de 100. Tá uns 100 e pouco. Tá, sei lá, 105. Tá bom. Porque a gente aumentou, se você comprar uma Localiza, que é um papel, né, que tem um beta maior, né, eu aumento e reduzi um papel que tem um beta menor, por exemplo, dos bancos, vou dar um dos bancos, o Itaú, é um papel que tem um beta próximo a 1, né, tem um peso importante no índice também, etc. Agora, por exemplo, Pactual tem um beta maior. Bradesco tem um beta um pouco maior. Perfeito. E aí a gente aumentou o beta, né, da carteira. E aí, economia doméstica, tem vários papéis que tem um beta um pouco maior, empresas que são mais alavancadas tem um beta um pouco maior, esse tipo de coisa. Porque também a gente tinha uma visão que vendo esse fluxo que foi a surpresa, a gente já estava com a visão mais favorável para juros. Né? A nossa visão para o Copom, né, e a gente até aplicou um pouco de pré para esse Copom, era que, porque a curva tinha mexido em dezembro, né, para cima com o evento lá do Flávio Bolsonaro, era que o Copom iria sinalizar, iria mudar o wording, ia deixar mais claro, né, que iria começar o processo de corte de juros. E a gente achava que tinha uma chance mínima dele cortar juros em janeiro, que não era esperado a gente não achava que ele ia surpreender o mercado dessa forma, mas que ia ter alguma coisa no wording, né, no texto, que ia sinalizar que a chance de março era grande, e acabou que veio claramente isso. Né, então as curvas fecharam, a gente está aplicado Aplicado, essa tinha uma aposta curva, que os juros futuros iam cair. E realmente caíram, e isso ajuda também a bolsa. Então a gente aumentou por causa do fluxo, por causa dessa visão favorável para o juro local. Em relação lá fora, até a nossa visão em relação ao cara do Fed, vai anunciar em algum momento. O novo presidente do Fed. Mas na prática, assim, a gente está próximo do fim do ciclo. Né? A gente, o juros bateu 5,5, né, que foi o high, então em 3,75, você está com uma inflação ali 2,5, um pouco acima de 2,5, acho que
o juro deveria ir talvez para 3,5%, assim, não sei se vai para 3,25%, acho que tem mais um corte, talvez, e olhe lá. Então, acho que sim, está próximo do final, mas assim, não tem não tem uma mudança nesse contexto macro que vai ser negativo para a emergente. Acho que assim a gente está num cenário que lá atrás, né, era chamado de Goldilocks, né, o que era Tudo o conspira a soft favor. landing, só que até sem landing, na verdade, porque era assim, uma desaceleração suave da economia, com uma desaceleração da inflação, né, com a inflação caminhando em direção ao target, sem ter, né, uma desgraça na economia, sem ter uma recessão. Acabou que a desaceleração foi muito mais lenta, né, a pujança da economia. Pode falar que AI tem um efeito em produtividade, tem diversos efeitos assim que são mais complexos de explicar, né, mas efetivamente você está com, assim como não só lá, como no Brasil, a gente subiu o juro de 10 para 15, o que aconteceu com a economia? Né? Teve um colapso? Não. Né? Não teve. Incrível. Entendeu? Então, efetivamente, tem várias ferramentas ou coisas que aumentaram a produtividade. No caso do Brasil, você tem um investimento muito grande em infraestrutura, você tem uma questão também dos entes privados na parte de financiamento, né? Você ter aumentado demais a indústria de crédito, né? Então, agora, isso dá uma dinâmica diferente, que assim, as empresas não dependem tanto só dos bancos, ou não dependem tanto só do governo, como no passado. Então, você teve esse advento dos fundos de crédito, né, e também das incentivadas. Sim. Isso tem um efeito em atração de capital, em estimular investimentos e ajuda a economia. Então a cabeça continua bem construtiva para a Bolsa Brasil. Sim, continua construtiva, porque a gente, de novo, vai começar o corte de juros, acho que continua nesse movimento de dollar weakness, não que o dólar vai se enfraquecer muito, tá? Mas não vai se fortalecer, não pelo vai menos. se fortalecer. Eu acho que fica num range menor. Você continua vendo que para o real, você tem para um gringo, você tem um carry violento, né? Então, o cara que mandou dinheiro para fora, né? A no 6 e pouco, tá no cara, preju. Agora a gente está com 5,25, 5,30. E perdeu o CDI. Você perdeu. O CDI do ano passado foi 14,5%, 14,3%, mas agora. Então, você perdeu 15%, o 6,20 viraria 7,10, dá 90 centavos. Para ficar no 0 e agora a 0. você está 5,30. Então, quer dizer, do 7,10 para o 5,30, né, 1,80, o cara perdeu 25%. Né? Óbvio que lá fora teria também, aí você tem valor tem yield, subiu um pouco, tem lá. o Fed Funds lá, tal, que ele está recebendo, mas, cara, o cara perdeu mais de 20% nessa brincadeira. É bastante, cara, bastante que o cara perdeu. E lá fora, vocês têm alguma posição mais construtiva em algum mercado? A gente tem, você falou um pouco commodities, assim, a gente tem commodities e tecnologia. Tá bom. Tá? O que a gente gosta, a gente olha a dinâmica. Muita coisa é de supply e demand, ou o que está acontecendo, o pricing power das empresas, né? O poder de colocar preço e questão de elasticidade de demanda. Né? Então, por exemplo, você tem muita coisa relacionada a AI, né? Então você vai pegar tanto parte de semicondutor, né? Com TSMC, com NVIDIA, né? Essa parte de memória, né? Que a gente tem Micron e SanDisk, e tem uma parte, nas Big Techs tem outras coisas que a gente gosta também, né? Então a gente gosta do nível de valuation de Meta, porque a gente achou que sofreu muito, e a gente, aí você vai até para uma parte de demanda de energia, né? Que a gente tem uma posição agora em urânio, tá? Que é um ETF lá, de empresas de urânio, porque, de novo, na demanda de energia, e você precisa também de energia nuclear, você não tem muito para onde correr, você não tem substituto, né? Então, e você tem poucos produtores. Então, tudo que você tem poucos produtores e você tem demanda, assim, grande, e meio você não tem o que fazer, então daí o preço tende a ir para cima, é uma coisa que chama a nossa atenção. A gente, obviamente, tem que olhar, entender a dinâmica, tal, etc. E se o que está causando aquela dinâmica, aquela demanda, é temporário ou não. É uma coisa de meses, ou é uma coisa que vai seguir uma tendência mais longa. Então a gente carrega a posição de NVIDIA e TSMC faz mais de 2 anos. Sempre a gente respeita o seguinte, né? Nós somos um fundo aqui no Brasil, né?
Nosso expertise principal é a região, né, Brasil, a gente olha também a América Latina. Isso tem uma coisa que tem uma descorrelação, mas a gente está vendo o movimento de uma tendência forte, a gente entende e faz posições pequenas. Então, a gente... O que é pequeno para vocês? A posição de 1 a 2% Tá bom. para cada empresa. Uhum. Né? E aí, por exemplo, as empresas subiram bastante. Aí o que a gente faz? A gente ajusta, a gente reduz. Vende um pouco. Para você, senão a gente já está com tecnologia como muito grande. Preponderante na carteira. E aí entra essa dinâmica de, putz, às vezes tem sell-off específico, tem essa questão de momentum trading, que aí tem uma reversão, e aí por um tempo a gente, de novo, está olhando o fundamento, e a gente fala o que a gente tem estômago para carregar dentro do nosso mandato, lembrando que o nosso expertise é local, lembrando que a gente vai ser comparado com os fundos locais, a gente vai ser comparado com o índice local. Então, eu fazer coisas fora, eu tenho que levar sempre isso em consideração. Vocês se classificariam como? É uma casa de ações que pode também navegar ali por commodities, juros, Brasil e fora. O core, né, assim, a maior parte do risco são ações. Mas como a gente olha temas, né, e quando eu falo commodities que a gente tem em posicionamento, a gente normalmente não vai na commodity sozinho. A gente vai, por exemplo, se é ouro, a gente tem posição em ouro já faz algum tempo. É mineradora de ouro. Tá bom. Urânio, que eu falei, é um ETF de também produtoras mineradoras de urânio. São produtoras. Não é a commodity. Tá bom. Entendeu? Seja cobre, seja que nem petróleo. A gente vai lá e faz posição aqui em empresas de petróleo. Você tem a Prio, você tem a Petro, você tem outros ETFs lá fora, né? O Shop. Uhum. Então a gente olha a commodity, a gente tem que ter uma opinião sobre a commodity, né? Mas a gente vai na empresa relacionada àquela commodity. Legal. Entendeu? E na ponta vendida, cara, o que tem alguma coisa que é um pouquinho mais estrutural que vocês estão surfando? Porque nessa onda de muita coisa subir, há exageros, né? Mas assim, você tem que... muita gente pensa no short, né, e pensa num portfólio como, tenho certeza... Você lembra daqueles casos, né, do cara que denuncia uma fraude? Sim. Que ação... IRB, por exemplo. Normalmente, assim, isso é muito difícil, né, de você achar um caso desse. Sim. Não, mas às vezes por preço. É mais comum por preço do que por e até fraude. Por dinâmica que a gente está vendo de curto, médio prazo. E muitas vezes você fala como funding. Fala, cara, a dinâmica do resultado dessa empresa não vai ser tão favorável em relação a outras. Vou dar um exemplo até de coisas que a gente tinha numa posição e reverteu. A gente, no final de 24, só para você entender esse ponto, no final de 24 a gente estava com a visão um pouco cautelosa, com aquela bagunça toda, e a gente tinha uma posição grande em Suzano, papel celulose, comprada, né? A maior posição do fundo era Suzano. A gente tinha uma posição também razoável em seguradoras, que se beneficiam de juros subindo, e era Porto Seguro, Banco do Brasil Seguridade, Caixa de Seguridade, nas três. Pô, uma carteira bem defensiva. Esse cara, ele se segura num sell-off de mercado. Quando a gente começou a perceber a mudança da dinâmica, a gente foi saindo dessas posições, né? Então a gente zerou tudo e chegou e carregou durante o ano passado, em alguns momentos, posição vendida. Mas não achando que, a dinâmica é muito ruim da empresa. Não, é só porque assim, não vai sair do lugar. É uma dinâmica pior. É um pouco a visão que eu te falei de soft commodities. Entendeu? Esse cara, o supply demand tá pior para ele. Então o cara de celulose, o cara não vai conseguir colocar preço, né? Não vai subir. Tentou colocar aumento e não conseguiu, ou então, conseguiu colocar uma parte. Depende também, é um cara exportador, então depende se o seu dólar se desvaloriza. É pior para o É pior para esse cara. Então a gente, de novo, commodities todas, né, agrícolas, são todas em dólar, né? Então a gente viu essa dinâmica acontecendo e falou, cara, vamos shortear esses caras, não achando que o cara ia desabar. Olha só, o cara não vai andar. Então é um bom funding, né, para as posições que eu estou mais confiante. Então hoje você tem isso. A gente tem soft commodities. Shorts mais, para te financiar na ponta comprada. E tem coisas relativas. Tá bom. Assim, tem coisas relativas, assim, que vários setores, assim, vamos lá, setor de tem bancos. alguma que é grande? Cara, não tem uma individual grande, não. Mas, não, mas exemplo, de tema grande? Não sei se essa que você falou que é comprada em commodities metálicas e vendido nas softs. essa seria a maior.
Mas aí são várias empresas, entendeu? É uma cesta. Os outros casos são casos assim que a gente vê a dinâmica da empresa não tão boa. Por exemplo, um setor que a gente não gosta tanto, né, é um setor de varejo. Tá bom. Tá? Então, muitas vezes a gente fala, putz, esse cara, o perfil assim, não vai estar, assim, o same-store não vai ser bom, ou tem impactos, por exemplo, tem setores que foram prejudicados, a dinâmica piorou, por causa de fenômeno tipo aquele GLP-1, né? Seja, O que é o GLP-1? Ozempic, Monjaro, mudou um fenômeno de consumo, tá? Então você consome menos cerveja, o pessoal bebe menos, né? Supermercado passou a vender menos. Então você fala assim, cara, é um fenômeno que está acontecendo, cara, então este cara não vai ter um grande desempenho, não vai conseguir colocar preço. Pô, no momento que você está vendendo menos cerveja, a Ambev e a Heineken, etc., não vão colocar aumento de preço. Na melhor das hipóteses, vai manter. E você está caindo o volume. Uhum. Então, margem pior, sabe assim? E aí você vê, supermercados também sofreram essa dinâmica, entendeu? De, putz, um food deflation, e, pô, volume pior. Então, putz, é um setor que eu não quero ter. E às vezes ele pode servir de funding para alguma outra coisa, entendeu? Então, e isso é muito, assim, esse trabalho que a gente faz é 24/7, certo? Então, 7 dias por semana ligado. E falando com todo mundo e discutindo com, né, a gente, basicamente, o que a gente faz? A gente coleta dados, né? É o que eu chamo de data science analógico. Você está falando com as empresas, está falando com o economista, está falando com o sell side, está falando com o buy side, está falando com... tentando coletar dados de todas as formas para falar, cara, ó, a tendência está mais favorável para esse cara do que para esse. Ah, mudou um pouco, o custo desse cara subiu. Ah, melhorou, o custo desse cara caiu. Ah, esse cara está ganhando market share. Ah, na conversa que eu tive na conferência, o cara estava mais otimista. Na conversa que eu tive, o body language dele foi mais pessimista. O cara começou a mandar uns veja bem, que a base é muito forte. Então você consegue meio ter uma temperatura e de falar, cara, isso aqui está melhor, isso aqui está pior. E aí você olha tendências, como eu te falei, o Ozempic é uma coisa na tendência de hábito de consumo que afeta essas coisas. Pô, é bom para farmácia. Então, por exemplo, você olha assim, putz, é bom para Raia Drogasil, é bom para Pague Menos, você tem farmácias listadas. Aí você tem cervejaria listada. Aí você tem supermercado listado. Esse é um tema que vocês exploraram? Esse é um tema que a gente explorou. Então a gente fala, puta, é melhor para esse cara, ou então faz um long short aqui. Perfeito. Pode fazer sentido. Das empresas que vão ser prejudicadas. E não tem nada a ver com a empresa em si, mas é você entender o que está acontecendo. Na parte de commodities metálicas com soft commodities também é um tema. Entendeu? E às vezes tem, cara, dentro de um setor, você fala, putz, esse banco, o discurso que você vai conversar com o management de vários bancos. Pô, esse cara tá super empolgado, esse cara tá mandando bem pra caramba, esse cara, putz, não vou ficar vendido tá em ali, place. Não, esse cara eu quero ter. Esse cara é um vencedor. Esse cara, puta, vai seguir. Entendeu? Então, a gente tem uma posição importante em banco, sempre carregou uma posição importante em banco, a gente sempre foi mudando, putz, agora eu quero ter mais Itaú, eu quero ter mais Pactual, ou já tivemos mais Nubank, mas fala, cara, quero ter esses caras, se eles vão num basket, aí tem caras que eu não quero ter. E às vezes, nesse momento, putz, para me proteger de algum evento, de repente eu faço funding, sorteio um pouco um banco aqui, que eu acho que a dinâmica está um pouco pior, né? Ou tem coisas específicas acontecendo. A gente identificou no momento do ano passado que Banco do Brasil ia desapontar. Então naquele momento, a gente fez um short específico em Banco do Brasil. Mas era a questão que é o único banco, né, que está exposto efetivamente nessa questão de crédito agrícola ao pequeno produtor. Entendeu? E aí vai no tema de soft commodities, para baixo. Esse é o cara que vai ter quanto que ele está provisionado, como é que mudou a regulação contábil, ele tinha que reconhecer um pouco mais. Então a gente meio que anteviu que ia ter um desapontamento ali, a gente fez um short no Banco do Brasil que foi muito bem sucedido, a gente saiu do short e tal. Mas assim, ficar em cima de todos esses dados e entender quem que é impactado positivamente e negativamente, sem juízo de valor. E assim, obviamente você fala, cara, bom, esse management, como a gente faz isso há bastante tempo, você fala, puta, esses caras... Cara, a maioria dos managements, assim, vou falar 90% dos managements, são muito bons.
Essas empresas são sobreviventes, né? Sim. No Brasil, As que maiores, a gente né, conhece. que vão para a bolsa. Né? E o cara que ganha market share, é o cara que executa, é o cara... E aí você... Então a maioria do pessoal é muito bom, mas aí você tem que entender qual é o cara que conseguiu se adaptar melhor, ou que teve a ferramenta para se adaptar e mudar, e tem um cara que não tem o que fazer. Né? De novo, se vem uma coisa que afeta hábito de consumo, é muito difícil, ou às vezes tem uma coisa que entrou um competidor novo, com uma outra estratégia, e o cara está jogando o preço para baixo, que foi um efeito, né, uma coisa que a gente foi bem sucedido no short, foi short e-commerce no passado, de entender que aquela competição ia jogar a margem para baixo, que era uma coisa tudo muito boa para o consumidor, né? Se o cara oferece frete zero, puto, frete de algum lugar zero. vai sair esse preço, esse valor. O outro cara também vai ter que fazer isso. Pô, o cara é mais agressivo em preço, vai afetar a margem do outro. Então acaba que a gente olha isso e sem nenhum demérito de menos, às vezes tem uma coisa setorial que é muito impactante. Boa. Tem alguma tese de investimento, ou de mercado, ou política, ou macro, que você tem uma confiança grande, mas é meio que lobo solitário por enquanto, seja ali dentro da própria Norte, seja conversando com pares seus aqui do mercado? Na Norte a gente sempre, assim, na Norte sempre tem discussões, e às vezes a gente tenta sempre fazer as coisas mais em consenso, tá? Assim, é muito difícil, embora eu seja gestor, eu tenho o Furlan, que é meu co-gestor, aí se o analista tem uma visão contrária, alguma coisa que de repente eu conversei com alguém e, putz, achei que tem um insight bom, é difícil ter uma... putz, não vou forçar, mas vou tentar convencer o cara. Vou dar um exemplo. Ano passado, a gente tinha uma visão... A gente sempre gostou de saneamento, sempre gostou muito de Sabesp. Né, a gente carrega a Sabesp ainda, né, fazer, sei lá, cara, desde o início do fundo. Então, e teve um momento, um pouco antes aí da privatização, que era a maior posição do fundo. A gente chegou a ter 9% de Sabesp, e a gente sempre carregou e tal. E tinha uma época que a gente não gostava muito de Copasa. E olhava, putz, tal... aqui tem o efeito Tarcísio, privatização, lá não tem, o valuation... E a gente, às vezes tinha um resultado ruim, um resultado bom, a gente não gostava muito do management e tal. E meu analista nunca gostou muito de Copasa. Ano passado, entendendo, acho que foi no segundo trimestre, entendendo e conversando com pessoas de mercado, entendendo que tinha uma chance maior do que esperava de Copasa ser privatizada, e o pessoal falava, putz, cara, o Zema está no final do segundo mandato dele, tem um monte de trâmite regulatório para fazer aprovação na Assembleia, esse tema era discutido na Assembleia, nunca andou, voltava, parecia que o Zema não tem aquela força que o Tarcísio tem, que ele já chegou, falou da Sabesp, e no primeiro mandato foi agressivo e executou super rápido e super bem, foi uma coisa que o Dória, a gente chegou a discutir na época do Dória e não foi para frente, então o Tarcísio fez, o Zema não parecia que estava, assim, aquele cara, um jeito, mineirinho, bonzinho, que não era tão, com tanto punch, assim, para fazer acontecer, e parecia que estava difícil, né, partido novo, tal, não sei o que lá, não era tão hábil politicamente, né. E a gente teve a visão ali, e até conversei com pessoas de mercado, outras que, não, Copasa não, tal, e a gente fez uma posição importante em Copasa, tá, e em todos os nossos fundos. Vendido? Não, comprado. Agora que eu percebi que o negócio ia para frente, foi no segundo tri. Tá. Eu não tinha uma visão muito positiva, comecei a mudar essa visão, e eu tive que convencer meu analista. Assim, tive numa certa forma assim, cara, quero fazer isto, olha, porque tem esse driver, esse, e eu falei, cara, acho que várias coisas vão acontecer nessa direção, e uma das coisas que tinha um programa federal que é o Propag, que era para ajudar os estados na renegociação de dívida, e era importante para mim, nós temos extremamente endividado, tem uma dívida grande, 100 e tantos bi com o governo federal, ia mudar os juros de IPCA mais 4 para IPCA, se ele conseguisse vender os ativos. Então, cara, 4%, acho que a dívida é 150 bi, você está falando de 6 bi ao ano, que ia deixar de ter de juros para o Estado. E ele estava tentando colocar Copasa e CEMIG nesse programa. E tinha uma grande resistência na CEMIG, né? Porque é uma empresa mais emblemática, uma empresa maior, etc. Mais politizada, né? Isso. Mais e político lá aí, dentro. Furnas, sabe, coisas importantes. Então, a CEMIG acabou que
o que a gente entendeu é que tinha uma boa chance do governo tirar a CEMIG do Propag e seguir só com a Copasa. E daí a Copasa tinha muito menos resistência. Perfeito. E daí com isso, a gente fez uma posição grande de Copasa. Falei com várias pessoas de mercado que eram contra, que olhavam só um valuation de EV/RAB, que é um dos valuations que você olha, né, sem olhar muito TIR, e falar, pô, tá no mesmo nível da Sabesp, a Sabesp já tá privatizada, esse cara não tá. Então já tá no nível que é pra ser, então não faz sentido. E quando tá essa cabeça é bom, porque Isso. ninguém entrou ainda. E aí as pessoas não entraram e a gente fez uma posição importante, a gente fez fez um par, de novo, a gente fez posição long Copasa e ainda fez Copasa contra a CEMIG, que uma vai e outra não vai. E isso funcionou super bem. Copasa segue sendo e assim, a gente começou a comprar Copasa, acho que era 27, 28 reais. Copasa dobrou, tá 53 reais, eu acho, 54. E a gente continuou comprado em Copasa. Passou todas as etapas que eram necessárias, né? Então, aprovação na Assembleia, renegociação do contrato com Belo Horizonte, mudança regulatória, definição do modelo de privatização, e aí já propôs, vai para a Assembleia, vai ser votado agora no final de fevereiro. E aí, o que eu até falava assim, cara, o sell-side vai perceber isso, todo mundo, eu até falei, cara, vamos ver quais são os caras que estão com buy e neutro em Copasa. Não tinha quase ninguém com buy. Aí eu falei com ele, cara, aposto que, você vai ver, banco tal, vão dar upgrade em Copasa. E foi acontecendo ao longo do tempo. Né? E agora, recentemente, acho que foi essa semana passada, 2 bancos gringos deram upgrade em Copasa, que entendem, o banco também quer participar do deal, etc. Então, eu acho que vai ter bastante interesse, é um ativo especial, né, para um cara que é um investidor estratégico, então vai ter bastante demanda, é bem menor que a Sabesp, então, do ponto de vista de valuation, então é mais affordable do ponto de vista de cheque, né, de bolso. Então acho que vai ter vários grupos aí disputando. Boa. Cara, então, por exemplo, é uma coisa que foi diferente, mas assim, falar, putz, agora tem uma visão fantástica de longo prazo, médio prazo, às vezes muito casos micro de empresas específicas e que a gente discute, e você vai falar com o mercado, as pessoas, puta, não gosto. Quando um monte de gente não gosta, tem um lado bom, você fala, cara, ninguém tem. Mas a Copasa deixou, sei lá, X meses era quase ninguém, mas agora já está um pouquinho mais na modinha. Então, hoje, alguma coisa que a gente tenha... Que o mercado acha ruim pra caramba ainda. Não, tem coisas assim, tem empresas que são small caps, que a gente também, eu não gosto de fazer nada muito ilíquido, né, porque você fica meio preso em algo que você não consegue sair. Perfeito. Agora, quando tem uma dinâmica diferente, assim, que a gente faz posição, a gente limita o tamanho da posição, mas não é que eu acho que tem o pessoal não gosta, o pessoal não olha, né? Então, e tem coisas, por exemplo, uma coisa que a gente, vou citar 2 casos. A gente tem uma empresa que é de terras raras, né, que é um tema que está em voga, não é que o pessoal não... É listado no Canadá ou aqui? É listada na Austrália. Na Austrália? Mas é uma empresa brasileira, né, operação no Brasil. Ela Bahia? Minas. Minas. Pré-operacional. Chama Virides, tá? A gente tem essa empresa. Caramba. E ela acabou de conseguir uma licença prévia aí de instalação que era importante, né? E aí está seguindo, já tem funding para o projeto. Qual é a tese, assim, de maneira simplificada, para terras raras? Tá. A tese é o seguinte, terras raras, primeira coisa assim, elas não são raras. Tá? O problema é que muitas vezes não são economicamente viáveis, né? Então você precisava de um aumento de preço, que está acontecendo, e você tem uma tese geopolítica que você precisa de terras raras, né, dos elementos de terras raras, para baterias, para celular, para carro elétrico, para um monte de coisa relacionada à tecnologia. Então é uma coisa necessária, né, que o custo dentro do negócio como um todo é pequeno, mas você precisa ter o supply. E onde está concentrado o supply e o refino disso é China. 90 e tantos %. Caramba. Aí onde tem o segundo maior depósito de terras raras no mundo é no Brasil. Olha só. Mas você tem uma Qual que é o empresa primeiro? só. Rússia? Primeiro é China. A China tem também. É China e depois Brasil. E daí, mas você tem pouquíssima empresa produzindo. Então você começou a ter um monte de projeto. Tem empresas que são Junior Mining Companies. Junior Mining é quando a mineradora é pequena. Exatamente. Iniciante. Tá bom. Né? E vai começar a produzir, né?
E você tem muito interesse grande, tanto de Estados Unidos quanto de Europa, de não ficar dependendo desse supply Da chinês. China. Porque você fica na mão do cara. Perfeito. Esse é um pouco... E o nosso governo tá bobalhado, nem se ligou para isso. Assim, eu acho que se ligou, Porque sim. poderiam ter assim, iniciativas federais eu acho que não é subsidiando, tão, né? não é tão explícito essa negociação de bastidor com países, né? Mas eles estão aware, assim, estão com o Ministério de Minas e Energia, Não tá moscando. tá sabendo, não está moscando, sabe disso, mas de novo, e tem incentivos, tem coisas, então, mas o funding que está vindo para esse projeto é principalmente até gringo, Tá. né? E tem interesse, tem linha de crédito que está sendo oferecida por entidades internacionais. Então, terras raras é um tema, é coisa que é pouco líquida, a gente gosta. Tá bom. E tem uma empresa que a gente gosta muito, small cap, que chama Priner, mas assim, aí tem pouca gente que Faz olha, o quê? que tem. A Priner, ela presta serviços, ela é um... Construção civil? ela começou... como começou a Priner, né? Ela faz serviços especiais, tá? Ela era uma divisão da Mills, Perfeito. tá? Então, para auxílio na construção. Que é aluguel de equipamento? Isso, exatamente. E aí ela comprou uma empresa no ano passado que chama CEMEP, que ela presta serviço para mineração, tá? E essa empresa tem ganho contratos aí importantes. E quando, vamos lá, aí é uma derivada do negócio de commodities, né? Se você tem minério de ferro, um preço acima do esperado, ouro acima do esperado, cobre acima do esperado, Tem mais demanda para você tem mais demanda para maquinário e para essa, vamos lá, ela opera a mina, vai. Ela não só aluga o maquinário, ela opera, é o cara que faz um monte de coisa na mina, entendeu? Então, e assim, aí são contratos de longo prazo com as mineradoras, e é uma empresa pequena que está tendo uma demanda gigante de contratos. Boa. Ela se beneficiou também de algumas outras empresas que prestavam serviço, como a Ambipar, que acabaram colapsando aí saindo do mercado, então ela está pegando contratos também para outro tipo de serviço que a Ambipar prestava para outras empresas. Então, Legal. ela presta bastante serviço para o setor de commodities, para o setor de construção pesada, então, e está indo super bem. É uma empresa pequena, market cap pequeno, assim, mas tem um grupo bom de acionistas. Eu acho que tem é uma empresa que dobra em 2 anos. Assim. Legal. Mas não é um tema que você fala que, putz, acho que tem tema que pessoas não olham, pessoas não têm, entendeu? Agora, tem algo fora do consenso, assim, demais, No momento não. 32 anos de mercado, você vai completar 33 esse ano. Não, 32. Eu comecei em fevereiro de 94, estou completando... 32, agora. Acabei de completar. 32 anos de mercado, operando Brasil pra caramba. Você já falou um pouquinho disso no comecinho, mas a gente conhece uma porção de gestores de ações, aquele cara micro, fundamentalista, que obviamente lê o jornal todo dia e acompanha, mas eles não consideram muito em suas modelagens o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo no Banco Central, o que está acontecendo na Fazenda. Todo mundo é ultra inteligente, todo mundo lê, tem às vezes até opinião, mas eles tentam segregar o cenário macro e político da dinâmica do dia a dia das empresas, né? O tal da análise micro barra fundamentalista. Dá para dizer que no Brasil é possível ganhar dinheiro de maneira consistente com ações só focando no micro? Ou você acha que o macro é importante e talvez seja até mais importante do que o micro? Dá para ganhar, dá, né? Mas eu acho que aí você vai tropeçar quando o macro muda. E a gente que aconteceu nos últimos 4 anos. Se você vê meados de 21, que é muito interessante, porque a gente começou a Norte, né, final de janeiro de 21, em 6 meses a Bolsa fez o high. Naquele momento, foi 30 de junho de 21. Né? Junho ali. Julho a Bolsa ficou zerada. Então, mas junho e julho ali foi o high. E foi o high de AUM da indústria. Foi o primeiro semestre de 21, você teve, não sei, uns 50 IPOs. A gente nem lembra mais o que é um IPO no Brasil. Mas ele teve 50 IPOs e IPO de tudo, né? De todos os setores, e tem um monte de empresa. Coisa boa, coisa ruim. Não, mas assim, cara, você tinha vários IPOs por semana, né? Você tinha aquela safra de IPO, pumba, aqui vai ter essa. Essa semana tem 3, a semana que vem tem 4 e assim vai.
A gente até é engraçado, né? Quando você vive isso e, pô, aí você não quer entrar nesse IPO, aí você vê que o IPO sobe 40%, 50%. Né? Teve um IPO ali em fevereiro, foi a Mosaico, subiu acho que 90% no primeiro dia. Caramba. Tu falou, opa, peraí, tem que olhar. Né? Então, você meio se adapta e vai, né? Agora, quem não olhou o macro, se você for ver esses fundos que só olham o micro, não perceberam coisas mudando e estavam com posição muito concentrada em economia doméstica, varejo, empresas alavancadas ou esse tipo de coisa. E a performance desses fundos e também dessas empresas foi péssima, se você olhar de Meio de 21 para cá. meio de 21 para meio de 22 ou meio de 23. Assim, sei lá, pega 24 meses ali, o cara underperformou muito a bolsa. Que aí, de novo, a bolsa está com Petro, Vale, bancos, né, setor elétrico, e o cara estava muito em economia doméstica e teve ações de empresa que caíram 80%, 90%. Entendeu? Então, efetivamente, você não olhar um macro é uma opção que você tem. Mas eu não acho a opção mais assim. De novo, é o que você está falando é o seguinte: tá bom, eu estou ignorando tudo que está acontecendo fora, vou fingir de conta que isso não me afeta. Só que na prática afeta. Os juros, a inflação foi mais alta, né? O juro teve que subir mais. Então o juro ali subiu de 2%. Se esperava o quê? O juro vai começar a subir, obviamente. Vai para 8%. Vai para 8%. Né? Então, vai para high single digits. E o juro foi para 14%. E aí o cara, não, mas eu não estou olhando. De novo, é uma opção. Mas, de novo, o dinheiro, aí tem uma questão que acho que é importante. Assim, que eu falo assim, sempre falo isso. O maior erro do gestor, de qualquer gestor, é se levar muito a sério. E se você se leva muito a sério, então, quer dizer, a sua opinião é a mais importante, você não olha a opinião dos outros e você não está olhando para o fator macro, que é uma outra coisa que, então, acho que, na boa, você não está com o seu dinheiro só, né? Se estivesse fazendo só um negócio family office, seu dinheiro, beleza, você está com o dinheiro das outras pessoas. Né? Então, acho que a coisa mais importante é ser humilde e olhar os inputs. Né? Você está, de novo, o que eu falei, nosso trabalho é coletar dados. Você não pode falar, não, esse dado eu não vou coletar. Não quero saber o que é inflação, não quero saber o que é juros, não quero saber quem é o presidente dos Estados Unidos, não quero, tanto faz qualquer coisa. E aí, basicamente, o ponto é o seguinte, sabe o que é mais louco desse ponto? Por que várias empresas, vamos lá, o cara estava, vou dar um exemplo assim, o cara estava comprado em Magazine Luiza, em Americanas, em Via Varejo. O que aconteceu com essas empresas no Covid? Né? Primeiro teve, obviamente, a queda inicial, e depois fala, cara, e-commerce bombou, que as pessoas não vão sair da rua, né? Não vão sair na rua, vão comprar no e-commerce. Mercado Livre, entendeu? Explodiu. Uhum. Então, o efeito que deu esse pump nas empresas foi macro. Né? Então, se você não olha o macro, então você não está nem aí para o Covid. Entendeu? O macro não é só o Banco Central ou o governo aqui do Brasil, é tudo. Né? Então, e aí você não entende que teve esse pump por causa do Covid. Então, o stay at home, que foi tão beneficiado em tudo, né? Aqui, lá fora, sei lá, uma empresa, DocuSign, explodiu. Zoom, explodiu. Né? Então, você não vai olhar isso. Não, você tem que, assim, faz parte da sua vida. Né? Que nem você falar, putz, hoje vai chover, ou tá frio, ou tá quente. Você fala, não, vou sair com a roupa que eu quero, porque essa roupa que eu quero independe da temperatura. Então não faz muito sentido para mim. Agora, acho que você ganha dinheiro, mas você ganha dinheiro em alguns momentos, e às vezes você vai ganhar dinheiro por um fator macro que você não está nem olhando, você não está nem sabendo que você ganhou. E é importante você saber por que está acontecendo tal coisa. Aí é um pouco dessa curiosidade intelectual. Uhum. O que isso afeta, o que não afeta. Vocês... Acho que hoje em dia, menos gestores. Acho que no passado, mais gestores podiam falar, não, cara, não olha o macro. Acho que hoje em dia é mais difícil o cara falar isso. Principalmente depois dos últimos 4 anos, acho que as marcas foram bem fortes, né? E faz muito tempo. Tem grandes gestoras ultra respeitadas, que eu também respeito, times, sei lá, 8, 12, 14 analistas só focados em Brasil, que nos últimos 5, 6, 7 anos, você olha o acumulado, estão atrás do Ibovespa. Eu acho que uma coisa que é importante, acho que mais do que a questão de olhar o macro e acho que essa é a dificuldade um pouco da inércia.
Você está comprado numa coisa porque você acredita na empresa e está vendo o macro. Se o macro mudar, você ter agilidade para mudar de opinião. Por exemplo, eu te falei o exemplo, de novo, Suzano, era a nossa maior posição, Suzano e seguradoras. E aí, em determinado momento, mudou o macro, mudou o negócio, eu estava para um cenário que era mais cauteloso, agora acho que o cenário melhorou, mudou, vou ajustar a minha posição, então vou sair de Suzano, vou sair das seguradoras e vou comprar outra commodity e vou comprar economia doméstica, outras coisas. E aí, ter esta visão de... Porque, por exemplo, tem várias empresas micro, de novo, de varejo, são super boas. Mas, muda alguma questão, você fala, cara, a economia está pior, o cara vai vender menos. Ou então o custo do cara subiu por causa de uma coisa, de outra. Então você fala, cara, então vou reduzir esse cara, então vou mudar. No teu caso, lá no caso da Norte, da onde vem esse subsídio? Você tem ali gente macro dentro da... Eu tenho gente macro. Tá. Né? Que é pouco comum para casas de ações. Eu tenho 2 pessoas que olham macro, né, que são o Egídio e o André. Egídio, a gente fez faculdade juntos. Ah, legal. Mesmo ano. Poliprodução. Então depois você me conta alguns podres dele. O Egídio é super certinho, você sabe disso. Não tem podre nenhum. Então, ele é ótimo. Mas assim, efetivamente, todo o time de gestão, aí é um pouco da cultura que eu coloquei na empresa. Né? Assim, eu dou uma liberdade grande para as pessoas para correrem atrás desses inputs. Fontes alternativas de informação. Eu sempre falei, cara, vocês tem que cães farejadores. Vai lá, fareja vê, então você fala, fala com um buy side, quer dizer, com outras pessoas de outros fundos, fala com o sell side, fala com contatos da indústria. Se vira E vamos discutir. Traz elementos para a gente discutir, para a gente, de novo, pegar, isso aqui faz sentido, não faz sentido, tal, simplesmente para a gente ter mais convicção nas teses. E a gente até identificar onde que está o risco. Às vezes, estou otimista com isso aqui e tal, mas está acontecendo isso aqui, o cara do cara... Então, a gente se questionar. Porque acho uma da coisa importante a gente tem várias posições que são carrego de longo prazo. Que tipo Sabesp. Tipo Sabesp, tipo Home Builders, que eu falei, Direcional, Cury, Cirela, são empresas que a gente carregou por muito tempo. Às vezes você reduz um pouco outra, mas a gente fala, cara, são empresas desse setor que a gente gosta, com management muito bom, os caras sabem o que estão fazendo, e tem momentos assim, mas a gente fica trocando uma com outra. Ou tipo bancos, Itaú, Pactual, a gente carrega também desde sempre e fala, eu gosto desse cara, agora tá melhor esse, tá melhor aquele. Aí depois passou a ser Nubank também, a gente carrega há bastante tempo, mas uma época a gente não tinha a gente não achava que estava muito caro, depois a gente foi entendendo. Então, mas, Eletrobras, a gente carrega um bom tempo, e assim vai. A gente vai construindo um portfólio de coisas que a gente gosta bastante, mas a gente vai olhando essas nuances, né, de aumentar, de diminuir ou de trocar. Então, cara, todo mundo tem a obrigação de coletar esses dados. Entendeu? Então eu falo com meus analistas, cara, vocês têm que ser amigos de todo mundo, tem que falar com todo mundo, né, zero postura arrogante, e, cara, entender, assim, meio para onde vai e se adaptar, assim, essas coisas assim, fluxo é uma coisa inesperada, né, eu comentei com você um pouco antes aqui, em janeiro teve algum momento que a bolsa estava subindo quase 14%. Aí eu fui olhar para trás, quando que a bolsa subiu num mês mais que 14%, cara. Foi em março de 16. Depois na questão do impeachment, quando começou o processo de impeachment da Dilma. A condição coercitiva do Lula em fevereiro. Teve o Cid Amaral, etc. Tal. Março de 16. Eu lembro bem porque era a época que eu estava saindo do banco. Né? Cara, a bolsa subiu 15% ali. Mas você teve um grande evento acontecendo. Né? E você teve outros momentos de bolsa subindo bastante, que foi, o Covid tinha caído muito, aí teve um mês que subiu bastante, mas estava naquele cenário de uma volatilidade maior. Depois que teve um ano bom, a bolsa subiu 34% ano passado. A bolsa balançou em dezembro, mas subiu em dezembro, subiu 1%. Então não é que era... E eu falei, tem a sazonalidade de realocação que é janeiro. Mas, acabou subindo 12,5% porque caiu na sexta-feira. Cara, é muito forte. E, de novo, continua subindo essa semana, eu acho que o movimento continua. Mas, então, a gente se adapta, pega os dados e tal, fala, cara, é fluxo. Tá criando muito ETF. Cara, é a vida, não vou lutar contra a Vale. A gente aumentou a posição de Vale. Entendeu? A gente aumentou a posição de Petro. Então a gente não lutou contra, a gente aumentou bancos. A gente tinha posição, a gente aumentou, falou, vamos comprar um pouco mais. Esse trade aí, bancos, Petro, Vale, é muito mais pela visão de vocês de fluxo, tendência global, Vale do que pelo específico das empresas. Eu diria o seguinte,
Em petróleo, a gente prefere muito mais a PetroRio, a Prio. Tá bom. Tá? É a nossa principal posição, uma posição grande do fundo. Tá bom. Tá? Eu teria muito mais Prio do que Petro. Eu acho que Petro, dada a andada que deu, a gente não é tão otimista com o petróleo, né, por a questão de supply e demand. Óbvio que teve uma questão geopolítica agora, né, envolvendo o Irã, que é uma questão que influencia. Se você me falar, putz, vai acalmar, vai ter um acordo, não sei se dá para ter um acordo com o Irã, mas vai sair o cara do Irã, e também é difícil, né? Não sou zero especialista em geopolítica. Mas se acalmar essa questão de alguma forma, cara, o petróleo deveria voltar para 60. Então eu não sou tão positivo com o petróleo, mas eu acho que do ponto de vista micro, e quando você olha qual o yield que a empresa vai gerar, porque está aumentando a produção, Prio é o meu cavalo, PetroRio é o meu cavalo, gosto muito do management, são muito bons de execução, fizeram aquisições importantes, quer dizer, adquiriram, assumiram o controle de Peregrino, está entrando agora o óleo de Wahoo na produção, assim, acho que eles vão crescer bastante, sou bem otimista com o Prio, a gente gosta bastante. Perfeito. É mais difícil ganhar dinheiro com short do que com long, com posição vendida do que comprada? Eu diria que sim. Primeiro, o short tem uma questão que você tem que tomar aluguel, tá? Todo operacional é diferente. E o problema, o melhor short é aquele short que não é consensual. O problema é quando o short começa a ficar consensual, que a empresa começa a desapontar, e aí você cresce a demanda de aluguel, taxa de aluguel sobe, aí o short interest, né, que é quanto papel alugado em relação ao free float, aumenta, e às vezes tem um momento que você pode ter squeeze físico. Squeeze é quando o cara puxa, o cara assim, cara, me devolve o aluguel. Você precisa cobrir a sua posição às pressas. Aí você precisa arranjar aluguel para cobrir aquele aluguel. E às vezes não tem. Então já teve eventos, casos de diferentes empresas que a gente estava short, e a gente começou, e às vezes não precisa nem que eu seja puxado. Outras pessoas estão sendo puxadas, e aí o cara não consegue, e aí ele começa a cobrir o short, e se tem um short interest alto, isso acaba fazendo a ação subir. Às vezes tem um fundamento que não é bom, mas você tem momentos... Então, o técnico ali prejudica. Esse é o problema. E assim, o problema é que quando você perde no short, o seu problema aumenta. É o contrário da compra, né? Que você quando perde no long, seu problema diminui, sua posição ficou menor. No short, se você perdeu, a posição ficou maior. Então, é mais dolorido. Mas tem, assim, é legal. O que é interessante do short? É você gerar um alfa, né, descorrelacionado. Então, por exemplo, quando a gente estava naquele momento ali, que eu dei o exemplo do short Banco do Brasil, cara, ia acontecer um problema no Banco do Brasil e a ação caiu, sei lá, 20%, e eu estava long Itaú, long Bradesco, long Pactual, short Banco do Brasil. O short era uma posição menor que o long, mas você gerou um alfa ali descorrelacionado com a bolsa. Quando você pega coisas específicas, assim, de empresas que vão ter algum problema, vão decepcionar, né? E aí é interessante que é uma forma de se diferenciar. Mas você tem que ter muito cuidado, né? Tomar cuidado principalmente com esses shorts consensuais, né? E ter, assim, de repente diversificar mais, entendeu? Teve um momento, eu falei de home builders, que é um setor que a gente adora, mas no segundo semestre de 21, a gente estava short home builders, e aí o que é o legal do home builders? Porque a gente achava que os juros ia subir mais do que o esperado, iam bater, e aquela surpresa de inflação, e estava tendo, se você for lembrar da época, aumento de custo de aço, e o INCC bombou, até deu um problema de negociação de aluguel, o cara que estava baseado, aí o GPM bombou, em relação ao IPCA, e tinha contrato de aluguel baseado em GPM. Que ia subir 20, 30%. Isso, exatamente. E a gente meio antecipou aquilo, falando, cara, então, além de juros subir, vai pegar no custo, esses caras vão ter uma margem pior, e a gente shorteou, a gente fez um short de 10% no setor. Só que a beleza do setor é que tem um monte de empresa. Então, naquele momento, a gente ficou, sei lá, 2% short Cirela, aí, sei lá, short MRV, foi shorteando, sei lá, 6 empresas de 1 a 2% cada, para dar um total de 10%. E foi super bem, entendeu? Naquele período, daí depois a gente cobriu. Até uma forma de, sei lá, olhar o macro e ver quem que é o cara que é prejudicado, tal, não sei o que lá, e você pega home builders, por causa do macro e dos incentivos do setor, a gente carrega a posição, acho que desde meados de 22, então faz, sei lá, 3 anos e meio
que a gente é long home builders, principalmente baixa renda. Caramba. E teve um call micro importante lá, foi o Furlan e o Luiz, que a gente comprou Cury, comprou Direcional, fez posição, e as empresas eram muito menores. E a gente vem carregando e as empresas explodiram, entregaram, teve esse benefício setorial, mas, de novo, é um setor que a gente teve short. Quando a gente percebeu mudanças e incentivos específicos, e a gente até, 22 era a época da eleição, a gente falou, cara, seja Bolsonaro, seja Lula, esse programa Minha Casa Minha Vida, ou no caso do Bolsonaro era Casa Verde e Amarela, você só muda o programa, só muda o nome. Mas o incentivo está lá, a demanda está lá, então, putz, é um programa que é mais estrutural, assim, então cara, um play de eleição, seja quem for, vamos ficar long e home builders, baixa renda. Então, deu muito certo. Boa, boa. Falando um pouco mais de indústria, né, os gestores focados em ações e focados em multimercado sofreram muito, né? Acho que o bear market para as gestoras focadas em fundos como ações, multimercado, imobiliário, venture capital, private equity, tudo que é mais risco, tirando o crédito, começou ali no meu marco, no meu calendário lá em agosto 21, que foi quando a gente começou a ver fluxo líquido negativo para ações e multimercados. Foi a virada da bolsa ali. Exatamente, bateu ali no raio da bolsa. Então nós vamos completar esse ano aqui, se continuar desse jeito, agosto 26, vai dar 5 anos de bear market. Tomara que isso vire antes, né? Tomara mesmo. Eu tenho clientes que são do mundo de multimercados, de ações, eu torço para eles também voltarem a captar, mas dito isso, é o maior período de bear market para fundos da história. A nossa indústria de fundos não é tão longeva, né? Começou a se desenvolver mesmo ali 2008 para 2010, então não é que a gente tem uma indústria muito longa, mas é a pior janela longa para fundos. Como que você, como empresário, está olhando a indústria de fundos, né? Com o volume que vocês têm ali, entre 600 e 700 milhões de reais, dependendo dos custos, não sei se vocês são mais econômicos ou menos econômicos, a conta fica apertada, cara. Como você tem tocado? Como tem sido as suas conversas com outros gestores de ações? Você acha que vai ter muita gente jogando a toalha esse ano? Vai ter mais consolidação? Olha... Como está a tua cabeça de empresário? Cara, assim, hoje está melhor do que estava há um ano atrás, né? Eu estava com uma preocupação maior, até para manter time e tal. Acho que uma coisa importante da Norte é que o core do time se manteve nesses 5 anos. Legal. Entendeu? Percentual altíssimo, a gente teve pouco turnover. Ano passado eu tive que fazer redução, porque reconhecendo os resgates que ocorreram e fazendo esse planejamento de empresário, eu falei, cara, eu tinha redundância, né? Tinha 2 traders, eu tinha mais gente no TI, eu tinha mais gente no comercial, mais gente até no middle office, então, e mesmo tinha alguma gestão, gordura. Tinha alguma gordura e a gente, até secretária, eu falei, cara, a gente não precisa de secretária, a gente se vira aqui e tal, vamos ficar enxuto. E aí o sobrenome Salomão, assim, é Brimo, de segurar mesmo. E a gente, assim, aí o mais importante é performance, né? E acho que, eu efetivamente, assim, até uma coisa que me inspirou foi o filme, tem aquele livro da Netflix, né, que o cara conta a história da Netflix, que ele teve um momento que ele teve que cortar 1/3 da empresa. E ele estava super preocupado que, como é que ia ser o dia seguinte depois do anúncio dos cortes. E para surpresa dele, né, no dia, mês seguinte, o clima melhorou. O pessoal entendeu a mensagem, que era um corte para preservar, né, o core e a empresa, e as pessoas ficaram mais animadas, começaram né, de novo, aumentou a dedicação, o ambiente melhorou. Diria que ano passado também na Norte melhorou o ambiente, né, porque se tinha uma apreensão, a gente falou, cara, não, agora esse core, vamos tocar, vamos ralar, e o resultado veio, que veio uma boa performance de todos os fundos, as pessoas estão mais animadas. Eu sou um cara que acredito muito, né, no que eu faço isso há 30 anos, e quando eu tirei o sabático lá, fui fazer venture capital, que eu não podia trabalhar, falei, de repente, e voltei, tava tocando meu dinheiro, falei, cara, gosto de fazer isso, quero fazer isso sério, e eu acho que acredito na geração de valor a partir desse tipo de trabalho, de estudo, de entender o que está acontecendo, tenho a curiosidade intelectual de entender o que está acontecendo, como é que isso afeta preço, então eu acredito muito no negócio. Eu acho que é uma questão de você realmente controlar seus custos. Qual que é o segredo para atravessar? Porque assim, é imprevisível o que vai acontecer, né? Se tem um cenário aqui que
101% de 100% que trabalha no mercado está torcendo para que não aconteça, mas existe uma possibilidade de, eventualmente, um governo de esquerda ganhar, seja o Lula, seja sei lá quem for. E, no papel, em tese, isso pode ser mais um balde de água fria com muito gelo para a gente. O que é o conselho empresarial que você dá para colegas e que vocês estão adotando? Porque, é daqui 7 meses, eu né? acho que 7, 8 meses. eu acho que efetivamente o conselho para quem quer fazer isso, né? Ou para quem já está enforcado. Tá fazendo isso, cara, aí acho que assim, a situação acho que a situação financeira de cada um é difícil dizer quanto que o cara tem de reserva. Perfeito. Né? Acho que, de novo, uma das vantagens de estar há muito tempo no mercado, eu tive a felicidade, a sorte de poder construir uma boa reserva financeira, então eu continuarei bancando, Você caso consegue necessário. se penalizar para manter o time. Exatamente, né? Caso necessário. Né? E eu acho que essa é a minha ideia. Para outros caras, é difícil dizer essa situação de cada um. Né? Acho que a maioria das pessoas também tem uma certa longevidade no mercado, tem essa capacidade. E, cara, eu assim, acho que consolidação, que você falou, é uma coisa um pouco mais difícil, tá, na indústria de gestão, de você, uma gestora incorporar a outra. Tem que ser uma área que... Ou M&A, se juntar. Então, juntar com outra, porque acho que tem essa questão da relação entre as pessoas, ou de ego, ou de... que é mais difícil. É mais fácil, esse cara aqui falar, tem essa gestora tá aí no meio mais ou menos, vou contratar 2, 3 caras desse cara, do que pegar a gestora inteira. Né? Eu diria que cara, primeiro, mantém o custo no mínimo, foca no essencial. Ser humano é a base de incentivo, então você tem que dar um incentivo correto para as pessoas, tá? Você tem que mostrar para as pessoas quem são as pessoas-chave, tem que falar com elas, então essa relação pessoal é muito importante, né? Não é só uma relação econômica, então você tem que falar com o seu time, você tem que ouvir, você tem que entender quais são as demandas, você tem que, à medida do possível, chegar num consenso do que é possível fazer, o que não é possível fazer, né? E as pessoas têm que acreditar em você, você tem que ser uma pessoa, acho que assim, uma coisa importante para ser nesse business de gestão é você também ser gestor de gente, né? Não só gestor de portfólio, mas gestor de gente. Então, por isso, esse contato com as pessoas é importante. E ser resiliente, aí é uma questão de resiliência, você atravessar, né? Eu acredito muito que dá para gerar muito valor com esse negócio no Brasil, acho que tem muita oportunidade, em cenários bons, em cenários ruins. Por exemplo, um cenário, sei lá, cara, um cenário ruim é que, se o dólar for subir, cara, eu vou fazer o quê? Vou voltar a comprar Suzano, vou voltar a comprar as exportadoras. Então você vai comprar Suzano, WEG, Embraer a gente tem, né, a gente gosta, mas Suzano, WEG, Embraer, são exportadoras mais defensivas, mesmo a Vale, e ficar, esse cara que vai se dar mal, o cara mais alavancado tal, de repente eu vou estar short, eu não vou ter. E você vai construir um portfólio que funcione, então que gere valor. Porque as empresas, você vê a quantidade de crises que a gente ultrapassou, né, de momentos bons, momentos ruins, às vezes tem sempre empresa que está subindo, sempre empresa que está, o cara ganha market share, o cara se diferencia, o cara... E que são mais resilientes, então, cara, sempre vai ter oportunidade. A questão é que, de repente, você vai estar fazendo isso com um patrimônio menor, então você tem que ter um time menor. Mas eu, por exemplo, vou continuar fazendo isso, pretendo continuar fazendo isso por muitos e muitos anos ainda. Óbvio que vai ter momentos, e acho que assim, as coisas são cíclicas, né? Você vai lá, agora 27 piora de novo, tá? Aí você vai estar mirando, de novo, vou alocar mais coisa para fora, tá? Dentro do mesmo portfólio. Legal. Vou fazer mais coisa fora, tem outras coisas, tem Chile, tem Argentina, tem México, tem Estados Unidos, vou estar mais defensivo aqui no Brasil, entendeu? Para o fundo, a gente tem um fundo que é o Equity Hedge, né? É um fundo long and short. Long shorts. Exposição líquida baixa. Pequena. O direcional dele é, sei lá, 5%. Máximo, poderia 20%, mas ele vai tem ido a, sei lá, 5%, 6% máximo. Cara, ano passado o Equity Hedge deu 22%. Com o CDI dando 14 e pouco. Então deu mais de 150 do CDI, com uma vol de 3. Caramba. Então ele gerou um Sharp acima de 2. Teve mês negativo em Nenhum. 25? Nenhum. Do Equity Hedge? Ele nunca teve... Não, a bolsa, desculpa. Sim. A bolsa. Teve? Sim. Teve, acho que julho foi negativo,
sei se setembro foi negativo. Mas não é só porque teve pouco. Não. E a correlação dele com bolsa é Legal. menor. Porque é um pouco aquilo lá, eu tô comprado em Itaú, vendido no Banco do Brasil. Tô comprado em Suzano, vendido em Klabin. Tô comprado em Prio, vendido em Petro. Assim, sabe, são coisas, a gente acha que um erro de long shorts é querer fazer carteira contra índice. E aí é só ver o mês de janeiro. Se o índice subiu pra caramba e você tá numa carteirinha contra índice, putz, você se ferrou. Entendeu? Isso é um erro. Tá? Acho que é muito melhor você estar dentro do mesmo setor. Às vezes setores um pouco... Por exemplo, a gente teve uma vez que a gente estava comprado em home builder e vendido em shopping. Os dois dependem de juros, economia doméstica, mas a gente achava que o home builder estava melhor posicionado para aquele... porque ia ter, sei lá, margem melhorando e tal. E funcionou. Tá? Mas assim, eu não ia estar comprado em home builder e vendido em Vale. Entendeu? Eu nunca faria isso. Né? Então, já tive, sei lá, Vale contra a CSN Mineração. Duas empresas né, com o mesmo commodity, etc. E, pô, funcionou. Então, essa indústria deveria prosperar. E num cenário também, eu estou dando esse exemplo assim, porque um cenário 27, que seja um cenário pior, beleza. Para esse cara que tem um direcional pequeno, ele é CDI+. Perfeito. Ele, por acaso, foi CDI mais quase 8, isso que eu falei, com uma vol 3, então, putz, um Sharp de mais de 2, putz, ele também pode, você vai falar, cara, vou comprar as empresas dolarizadas, vou vender as outras. E vai dar certo. Então, quer dizer, eu só acho assim, fazendo um trabalho disciplinado com um time bom, é possível ganhar dinheiro. De novo, tem que ser humilde, não pode se levar tão a sério, tem que olhar o macro e você se adaptar. E, de novo, o cara que você está falando, o cara não olha o macro, pô, tá, tem eleição, seja Lula, seja Tarcísio, é tudo igual? Não. Entendeu? Então, se mudar, pô, eleição americana, tem do Congresso lá, midterms, se os republicanos perdem, puta, afeta também. Então você tem que estar olhando um monte de coisas, né? A guerra em algum lugar, sei lá o quê, olha um monte de coisas. Então, cara, eu só acho assim, eu acredito na geração de valor, em ganhar dinheiro, com estudo, com dedicação, com coisas, e acho que isso continua acontecendo. Vai ter momentos muito bons, momentos talvez mais difíceis, mas isso aí é querer sofrer, quer dizer, estar disposto a ter esse sofrimento, mas ter o ganho que vem com um bom trabalho. Última pergunta aqui, você supõe que você tem um amigo, um parente, um primo, cunhado, tio, que tem lá 100 mil reais para investir, bate lá na sua porta, pô, Salomão, no sábado, almoço da família, me ajuda a investir 100 mil reais de maneira diversificada, o meu perfil de risco é moderado, 100 mil reais, eu não vou mexer por 5 anos. Como que você alocaria essa carteira hoje, pensando... Não vale falar que você vai colocar 100% no Norte Long Bias, mas de maneira diversificada. Eu ia recomendar alguns fundos da Norte, mas assim, esse exemplo que eu te dei, porque o cara vai querer ter um percentual, um cara moderado, num país com juro que é o nosso, vai querer ter uma parcela boa em renda fixa. Perfeito. Né? E eu não vou chegar e falar, pô, mete tudo em bolsa, nem a pau. Mas, por exemplo, esse fundo que eu falei, o Norte Equity Hedge, que é CDI+, cara, eu ia falar, cara, bota, sei lá, 25% da sua grana nesse negócio. Multimercados. Assim, mas assim, tem multimercado macro, né, e multimercado de equities, que é esse o long short, tem perfil diferente. Eu prefiro, aí tem o meu viés, esse multimercado de equities com o risco, né, de pares, assim, porque ele é muito diversificado. Então eu ia falar para ele colocar, mas se você quiser colocar na carteira multimercado, putz, coloca uns 30% em multimercado. Em equity, putz, eu sou um cara com perfil mais agressivo, mas ele é moderado, eu ia falar para colocar uns 15 a 20, né, que eu acho que... Bons fundos de ações. Bons fundos de ações, escolhe, assim, tem esses FOFs, né, de bancos, assim, ou de wealths, que o cara vai lá, faz uma carteira, né, eu acho que eu iria muito, talvez, para evitar um risco, entender, né, quais são os FOFs, quais são os componentes desses FOFs. Falar, cara, esse FOF de long short gostei, então vou botar FOF multimercado macro, gostei. FOF, ou então ele mesmo fazer, né, alocar em 5 caras diferentes, é sempre bom diversificar. Perfeito. Né? E a outra metade da carteira? Cara, aí você vai para uma parte que é uma NTNB,
Não dá para não ter com essa taxa. Com essa né? taxa aí um pouco... Você recomendaria o NTNB o quê? 2050, 60 ou não, muito 35? Longo, tá 35. Tá bom, acho que 10 anos. É um risco maior. Na TNB disso bota 25%, aí uma parte do cara ele vai querer liquidez, né? Então, e aí efetivamente mas ele não vai mexer nesse dinheiro. Ah, não vai mexer É no para dinheiro? 5 anos. Então, de repente é 35% multimercado, uns 20% equity, uns 25% NTNB, a gente chegou a 80%. Aí se o cara gosta de alguma coisa de crédito, E lá fora? Lá fora eu botaria aí uns 20% lá fora, 25% lá fora. Mas o que você botaria lá fora? Você compraria ETF do S&P ou tá perigoso? Ou você compraria alguma coisa mais específica, temática? Um cara com esse perfil, eu compraria o S&P. S&P mesmo? Eu compraria, porque, de novo, o cara não é um... Putz, eu iria, né, em coisas específicas, mas para um cara desse com esse perfil, vai em ETF. Perfeito. Vai em ETF. Boa. Cara, muito obrigado pelo papo. Prazer. Obrigado parabéns mesmo. pela história e parabéns pelos... Dobrou o capital, né, em 5 anos lá no Long Bias. Num dos piores momentos da Bolsa, né, da história do Brasil. E vocês que nos acompanharam até aqui, obrigado pela audiência. Curtam depois o episódio aqui, compartilhem, deixem seus comentários. Sigam os outros podcasts do grupo aqui, o Market Makers, o Cripto, tem o de Esportes, tem o do nosso amigo Henrique Stetter. Então sigam aqui a gente, compartilhem e nos vemos na próxima. Grande abraço.